Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da comunidade Omni e do Café com Marketing. O podcast Vozes Omni é um espaço para que as integrantes da comunidade contem suas trajetórias, suas jornadas no empreender. E hoje eu estou aqui com uma integrante, que é a Camila Olivieri, que é mestre, doutora, professora universitária e empreendedora. Ela empreende com uma linha de chás, que é a Invernari Chás. Camila, muito obrigada pela sua participação. Estou super contente de fazer esse episódio com você. E eu queria pedir para você começar se apresentando. Quem é Camila? Qual é a sua trajetória? Conta um pouco para gente. Oi, Ana, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Bom, eu sou Camila, nutricionista há 20 anos, casada, mãe de 2 crianças e atualmente empreendedora, né, como você falou. A minha jornada, ela começou na nutrição de uma forma mais tradicional, na nutrição mais tradicional, né, nas áreas mais conhecidas da nutrição. Então, passando um pouquinho pela nutrição clínica, nutrição em consultório, hospitalar, passei por merenda escolar, fui permeando todas as áreas, né, da nutrição, e eu sempre gostei muito de estudar. Então, depois de um tempo atuando na carreira como nutricionista clínica, eu tive vontade de fazer um mestrado. Então, eu fui fazer um mestrado na área de alimentos, em ciência e tecnologia de alimentos. E ali eu me encontrei, né, dentro de uma área que é a área de alimentos, que é uma área correlata da nutrição, né? Então, ali realmente eu vi que eu gostava da área de alimentos. Então, eu fui estudando, depois do mestrado fiz um doutorado. Corajosa. Exigiu bastante coragem, bastante determinação, uma mudança de cidade, o casamento no meio do caminho. Então, realmente, exigiu coragem, dedicação, mas foi um período muito, muito satisfatório, muito gostoso. Fiz ótimas amizades que levo até hoje para a vida. Foi um momento de extremo aprendizado, assim. E a partir daí, eu fui realmente atuando na área mais acadêmica, então docência, dei aula por 8 anos. É tão bom dar aula, né? Eu amo. Eu também, Eu amo. Eu amo a energia dos jovens, Sim. né? Aquele brilho nos olhos de quem está começando, né? A energia, né? É sangue novo mesmo. Nossa, né? É muito gostoso, né? Isso contagia a Sim. gente, né? Da vontade de continuar cada vez mais, né? Sempre se atualizar, né? Muito. Porque aí tá sempre. Exige muito, né? Porque as perguntas que surgem, né? Então, a gente precisa tá sempre se reinventando, né? Para uma aula, para um conteúdo, se atualizando as aulas constantemente, né? Exige bastante dedicação. E é muito gostoso. Eu sempre gostei muito de dar aula. Então, eu dei aula em curso de nutrição e gastronomia. Em São Paulo. Em São Paulo, isso, em São Paulo, na capital. E eu fiquei por 8 anos. E aí, depois, já no finalzinho, eu passei para o período noturno, né, dando aula. E aí foi um momento mais desafiador para mim, porque eu morava muito longe, né? São Paulo é tudo muito longe, então você se desloca, né? Demora muito no trânsito, né? Então, se tiver chovendo, então, esquece. Não, aí dobra o tempo, né? Então, realmente começou a ficar um pouco mais complicado essa questão do período noturno, né? Então, E você já tinha filho? Não. já então é tive. bem mais complicado. Já tive. Já tinha. Eu terminei o doutorado e logo em seguida tive meu primeiro filho. E tinha acabado de entrar, né, para dar aula. E aí, assim, foi aquele período de licença maternidade curtinho, já logo voltei. E aí tive a minha segunda filha e também já logo voltei. Então eu não tive muito tempo de descanso, né? E aí essa jornada no período noturno começou a ficar, né, mais complicada, pesada. São Paulo é complicado, né? Deslocamento, essa questão de trânsito, violência, enfim, né? E aí
veio pandemia, tudo diferente, né? Tudo online. Tudo online, vai para o EAD, né? Fica 100% EAD, depois vai voltando aos poucos. E eu sempre dei disciplinas mais práticas, né? Então, sempre, tanto teóricas quanto práticas, mas eu dava muita aula prática, então já era mais desafiador, né? E aí, embora sempre gostei muito disso. E aí, a partir desse momento, eu comecei a repensar a questão da rotina com as crianças crescendo, né, precisando de mais atenção, Ter tempo para ter elas. tempo, exato, acompanhar em uma aula extra, né, uma tarefa. Então, eu comecei a repensar na minha rotina. E aí, conversando com meu marido, veio a ideia de mudar de São Paulo para o interior, né? Para a região serrana. Tá. E aí a gente mudou para Serra Negra. Nossa. E a gente mudou para Serra Negra. Uma mudança radical, né? Foi. De São Paulo para Serra Foi Negra. radical, uma diferença bem grande. O começo foi difícil e tudo, até uma adaptação. Mas hoje em dia eu vejo que foi a melhor opção, sabe? E aí, então, Ana Rê, com essa mudança, eu comecei a pensar, eu já vinha tendo a ideia de empreender, né, de alguma maneira, né? Então, eu comecei a pensar o que eu gostava de fazer. Foi um momento de autoconhecimento, realmente, sabe? E aí eu falei, o que eu gosto de fazer, né? O que eu... Né, qual que é a minha essência, né? E aí eu tive uma ideia que foi a ideia de empreender com chás, porque eu sempre gostei de tomar chá desde criança, tomava chá com a minha avó, com a minha tia-avó. Então eu falei, bom, por que não unir uma paixão? Tem tudo a ver com a nutrição, Com a né? nutrição, exatamente. E eu sempre, dentro da área da nutrição, como eu fui para a área de alimentos, eu trabalhei sempre com rotulagem, desenvolvimento de produto, inovação, né? Aula de embalagens, dava aula de bebidas e infusos. Então, eu já estava nesse universo, né? Dos alimentos e bebidas. Então, eu falei, bom, eu adoro chá. Né? Então, vou estudar mais um pouquinho. Fiz um curso de formação em tea blending, que é para aprender a fazer as misturas, as composições, né? As formulações, para realmente ressaltar melhor os sabores, os aromas, né? As matérias-primas, selecionar as matérias-primas. Então, fiz essa formação. E a partir daí que surgiu a ideia de empreender. Falei, bom, agora preciso tomar coragem, é hora, né? Vamos lá. Uma cidade com clima mais ameno, serra, né? Não tinha ainda, né, algo relacionado a chá. E aí eu fui, né, começando de pouquinho em pouquinho, estudando o movimento, estudando lugares, e daí surgiu assim essa ideia e esse projeto de empreender. E aí você criou a Invernari. Aí eu criei a Invernari Chás Especiais. E aí você parou de dar aula ou continua? Eu continuo de uma maneira um pouco mais leve, né? Então, eu me desliguei da graduação. Fiquei com algumas aulas de pós-graduação, né, mais esporádicas, algumas aulas mais gravadas, aulas como convidada. Então, aquelas aulas regulares de graduação, todos os dias, eu não tenho mais. Mas agora são aulas mais esporádicas, né? Então, eu ainda estou nesse universo acadêmico, né? É difícil curso, sair, né? gravação de curso, é difícil, porque quando a gente gosta... Eu falo por mim, porque eu também não consigo Faz tirar o muita pé falta. da universidade. Não é? Faz muita falta. A gente, não sei, eu acho que transmitir o conhecimento e formar outros profissionais é algo incrível, assim. É muito gratificante. É muito gratificante. Entregar um diploma para um aluno, né? Eu sempre falo isso. Você vê um aluno no primeiro ano, como ele entrou. E depois, quando ele Depois, quando ele tá saindo, é outra pessoa. é uma dos momentos mais emocionantes, assim, né? Entregar ali um diploma, ver aqueles olhinhos brilhando, né? É uma gratidão, né? Assim, então, realmente eu gosto muito. Sinto falta ainda da graduação, penso em talvez mais para frente, quem sabe voltar para a graduação, né? Mas atualmente as crianças também demandam um tempo, né? Então eu acho que esse momento do empreender, ele tem sido muito
muito importante, E aí sabe, para o você meu momento conseguiu atual. conciliar, né, esses três pilares, que é a Consegui. parte de família, filhos, né, Aham. o empreender e continuando a aula. Então, É, é, atualmente eu tenho uma liberdade de tempo um pouquinho maior, né? uhum, Então, como, né, eu não tenho mais esse deslocamento para o trabalho, né, para tão longe, que demanda muito tempo, então eu consigo me organizar, né? Em metade do período estar com as crianças, metade do dia trabalhar, empreender. E as aulas, quando elas acontecem na pós, elas acontecem aos finais de semana. Algumas outras são gravadas, então eu sempre consigo conciliar as gravações com o momento que eles não estão em aham, casa, né? E essa parte da empresa eu vou conciliando nos momentos que eles estão na escola. Então facilita, né? sim, O período noturno estou em casa, né? Estou com eles. Então isso consegue equilibrar, né? conseguir equilibrar. É claro que às vezes um pratinho Ah, cai, com certeza, né? Um pratinho sempre cai. sempre. Mas a gente vai conseguindo conciliar aos pouquinhos, porque mulher, né? A gente é mil e uma utilidades, né? É, Então a gente vai conciliando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu tenho gostado desse momento, que assim. bom. E você falou que o seu marido te apoiou, e tal. Eu ia perguntar isso, né? Porque normalmente quando a gente decide empreender, para os familiares é um passo meio estranho, né? Ah, você vai largar uma coisa que é segura, né? Por exemplo, você dava aula, CLT, e aí começa a empreender. Deu um certo receio? Como que foi na família? Ou desde o início ele falou, não, vamos embora. Meu marido sempre me apoiou muito nas minhas decisões, assim. Eu tenho um parceiro de vida. Ele, quando eu decidi empreender, ele falou: tenta o que que você quer fazer, né? Tenta se encontrar, o que que você deseja fazer. E aí foi realmente essa busca, né, de autoconhecimento. E ele me apoiou muito. Quando eu comentei sobre os chás, ele falou: eu acho que Uhum, tem a ver com você, tem a ver com a cidade, né? Tem a ver com o clima da cidade. É uma cidade turística, tem muitos hotéis, né? A rede sim. hoteleira em Serra Negra é muito forte, os cafés, né? As cafeterias. Então, é, eu pensei junto com ele, né? Assim, a gente tentou trazer isso para um modelo de negócio que fosse viável. Então, Uhum. pensando nisso, ele me apoiou muito. Ele falou: vambora, E o né? chá, eu não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que o chá é uma coisa que agora também está na moda, né? Eu acho, Ana Rê, que pós-pandemia as pessoas começaram a olhar mais para si, a ter mais momentos, né? A Uhum, pandemia, ela trouxe, né, muitas questões, assim. Então, as pessoas elas começaram realmente a pensar em si, né? No seu momento de bem-estar, no seu momento de autocuidado. Algumas pessoas estão mais em casa, né? O home office proporcionou isso. Então, as pessoas começaram a ter um pouco mais de tempo para si, uhum, né? De olhar para si, né? E começou-se a falar muito mais sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre autocuidado, coisa que a sim. gente não falava muito antes da Não pandemia, mesmo, não mesmo. né? Então, esse momento, realmente, você tem razão, os chás, eles estão em alta, eles apresentaram um crescimento, foi a bebida que mais cresceu pós-pandemia, o Olha só. consumo, Uhum, né, consumo de chás. Então, realmente é um bom momento para o mercado uhum, de chás, e o mercado de chás especiais também tem crescido. As pessoas têm conhecido mais sobre chás especiais, né? sim. Têm aprendido a diferenciar um pouco mais, né? É, é uma coisa que eu sinto que as pessoas gostam, né? É uma coisa que é interessante, Sim. né? E aí procuram experimentar uma coisa ou outra. Então, o podcast eu falo sempre que a gente vai falar das dores e delícias do empreender, né? Então, vamos falar das delícias do empreender. Quando você fala, agora estou empreendendo, né? O que que hoje te realiza no seu trabalho? É, eu acho que trazer o bem-estar para as pessoas, né? Trazer momentos de autocuidado é algo muito importante. E isso realmente me traz uma satisfação. Dentro da nutrição, a gente já tem essa preocupação com a saúde das pessoas, né? A área da saúde já tem essa preocupação.
Então, o chá, ele colabora com isso, né? Ele colabora com esses momentos de bem-estar, de relaxamento. Então, eu acredito que trazer momentos de bem-estar, de relaxamento. Então, quando eu vejo, por exemplo, algum cliente postando um momento tomando chá e lendo um livro, né? Aquele momento antes de dormir, isso me realiza, né? Eu poder perceber que eu estou levando bem-estar para as pessoas falando, nossa, eu já tive depoimento de pessoas falando que tomavam remédio para dormir e falaram, nossa, agora eu deixei de tomar remédio para dormir Toma um e chazinho. tomo Acalma-te. Ai, que legal. Então, isso me trouxe muita satisfação Com certeza. também. A pessoa, aquele é o momento dela, né? É o momento dela Colaborar relaxar. com isso é muito gostoso. Você vê realmente as pessoas podendo ter momentos de prazer consigo mesma, é muito gostoso. Ah, com certeza. Né? E saber que você faz parte daquilo, né? É muito bom. Que eu formulei aquele chá, né? Pensou, Aquela composição, aquele blend. Então, isso é muito legal. interessante. E aí, falando da sua jornada empreendedora e professora, né? Você tem alguma situação, algum projeto, algum caso que você fala, nossa, isso me marcou muito, foi muito bacana. Até agora, porque faz pouco tempo, né, que você está empreendendo. Então, assim, já teve alguma situação nova que você falou, olha, é isso. Então, realmente faz pouco tempo, a empresa foi fundada em 2023, né? Então faz pouco tempo, mas eu tenho situações, sim, tanto na docência quanto agora no empreendedorismo que me deixaram muito felizes, assim. Então, eu acho que formar alunos, como eu falei para você, são momentos. Então, os momentos de formatura, né? Quando a gente pensa nessa área das aulas, né? Transmitir o conhecimento e ver esse nutricionista sendo formado, realmente É é maravilhoso. Então, eu acho que a primeira turma que eu formei, sabe? Aquela que você acompanha desde o primeiro ano até o quarto ano. É bom demais. Esse acho que foi um dos momentos, né? Dentro da área acadêmica que, né, me trouxeram mais felicidade. E dentro da área do empreendedorismo, eu acho que quando eu vi a primeira lata impressa, quando chegou a primeira lata, assim, sabe, com o nome, tudo bem pensado, porque a marca foi criada do zero. Tudo eu que fiz, assim. Eu ia te perguntar isso, como você criou os nomes, que são super inspiradores, né? Você quer contar um pouco pra gente? Então, quando eu criei a primeira linha, foi pensado na linha, a linha foi chamada Sensações, né? Então, com essa ideia de trazer sensações para quem estivesse tomando chás, né? Então, acalma-te, trazer essa sensação de calma, né? O inspira-te, então aquela sensação de inspiração, né? Porque tem chá preto, né? O agrada-te, então aquela sensação de realmente se agradar, né? Porque tem lavanda, tem limão siciliano. O envolve-te, né? Que é aquela sensação envolvente, porque ele é um chá com hibisco, então ele tem aquela cor mais rosada, avermelhada, né? O refresca-te, que é um blend que eu penso também nele gelado, eu sirvo ele gelado, então porque tem essa opção também, né? Tem essa opção. As pessoas às vezes remetem os chás sempre à temperatura quente, mas não. Agora para o verão a gente consegue fazer os chás na versão gelada e fica Até maravilhoso. Drinks, né? O pessoal tem feito drink com drinks chá. e fica maravilhoso. Drinks não alcoólicos, por exemplo, né? Então com água de coco, com água com gás, né? Fica maravilhoso. Até os alcoólicos, né? Com também, gin, eu já vi o pessoal fazendo. Muito, tá muito em alta, realmente. E então, assim, os chás eles são versáteis, né? E realmente eu acho que essa uma prática importante, né? Das pessoas pensarem em como colocarem os chás na rotina, né? Então, bom, tudo bem, tá calor, né? Mas eu posso tomar um chá gelado para refrescar. Então, por que não, de repente, substituir uma bebida alcoólica, né? Para diminuir o consumo de bebida alcoólica, por que não colocar um chá geladinho, né? Então, de repente, uma reunião em família, né? Você servir ali um chá gelado, colocar umas rodelas de laranja, fica maravilhoso. Então, os nomes eles vieram para tentar trazer realmente essas sensações. Por isso que a primeira linha é a linha sensações. Né?
Que legal. E você trabalha também, eu vi lá no site, com projetos personalizados? O Sim, que são esses projetos? sim. Então, a gente desenvolve blends personalizados Hum. para espaços, para profissionais da saúde, para Ah, espaços de bem-estar. por exemplo, eu tenho uma clínica e aí eu te chamo e você desenvolve uma. E aí vem com o meu nome, por exemplo. Exato, Ah, exato. Então, você pode escolher os ingredientes, né? Eu faço a combinação dos ingredientes, a gente pensa nas formulações juntas, né? E aí eu desenvolvo um blend exclusivo, personalizado, que é só para Ana Renata, hum, né? Então, ele vem. Os ingredientes são exclusivos para você e ele vem todo personalizado. Então, tem a tag personalizada, né, com a sua identidade visual. Isso fica muito interessante, né? com certeza. Porque é uma experiência, né? Para quem está recebendo um chá Hum, personalizado, né? Você chegar num espaço, por exemplo, e poder tomar um chá num com. spa, por exemplo, que Exato, legal. sabe? Então tem todo um diferencial. Aquele Aham. chá que você só toma ali, né? Caso o cliente não queira também um blend personalizado, né, mas queira um dos blends que eu já trabalho, eu Uhum. também faço isso, então dá para personalizar só a tag, por Ah, exemplo. por exemplo, no fim de ano, eu quero presentear meus colaboradores, Isso. meus clientes, aí eu posso personalizar. Exato. Aí pode sim. A gente personaliza a tag, pode personalizar uma lata também, né? Uma Ah, caixa, alguma bacana. coisa assim. E fica muito interessante, realmente, para Uhum. brindes de final de ano, para presentear clientes, né? Para receber clientes, em espaços, em escritórios, Ah, que legal. Nossa, é bem interessante mesmo. Até fiquei com vontade aqui. Tô de até com as desenvolver uma ideias. linha. Ô, Camila, e agora falando das dores do empreender. O que que hoje para você é o maior ou um dos desafios? Porque a gente sabe que empreender é super desafiador, né? Em vários sentidos. É, Porque a gente romantiza muito, né? Eu sempre falo isso. Ah, o empreender eu tenho meu tempo, eu posso fazer isso, mas calma, não é bem assim, né? não. Realmente o tempo é muito mais escasso, né? A gente precisa conciliar realmente muito mais. Eu acredito que o maior desafio para mim hoje é a parte comercial, Hum. né? Como eu sou da área da saúde, essa parte comercial é um desafio para mim. Então, trabalhar com vendas, prospecção de clientes, né? É, é um desafio, né? Porque aí é você que tem que fazer tudo agora, Tudo, né? multitarefas, Uhum. né? Multitarefas. Então, realmente a prospecção, a produção, a parte administrativa. Então, eu acredito que a prospecção, essa parte de comercial, é um desafio maior para mim, né? Administrativo também, É, né? Embora hoje em dia eu já estou conseguindo, estou melhorando, já está assim. entendendo o seu A gente negócio. precisa estudar, né? E como a gente vai se desafiando, vai estudando, vai se aperfeiçoando, pede uma ajuda para o marido, Aham. né? Para construir algumas planilhas e tal. Então, hoje em dia, eu vou fazendo esse administrativo, mas eu acredito que o desafio é o comercial mesmo. Né? E gerenciar o tempo para tudo isso, Ai, né? Para todas porque essas aí tarefas. acabam sendo vários outros pratinhos que a gente tem que também estar equilibrando, né? E aí os pratinhos do empreender. Que eu falo, a gente tem que produzir, vender, entregar, comunicar, né? Divulgar Uhum, tudo, né? Então acaba sendo bem complexo, né? tudo. E você já teve alguma situação assim, algum perrengue, alguma coisa inusitada, ou até agora foi tudo tranquilo no seu empreender? Ah, acho que nunca é tudo tranquilo, né? Ah, eu acredito que no início, até a gente conseguir uma projeção de quantidade, né, da demanda que você vai ter e quantidade de matéria-prima e de produto para produzir, é um desafio, né? Então, se eu pudesse enumerar aqui um perrengue, um desafio, assim, eu acho que foi no início realmente a projeção de quantidade de matéria-prima Uhum. De estoque, de estoque, exatamente. Então, essa quantidade de matéria-prima para desenvolver os produtos, para que não faltasse e não sobrasse demais, Uhum. porque tem prazo de validade, Ah, sim. né? É o produto perecível. Então, você precisa realmente estar preparado para isso. Então, no primeiro ano, aconteceu sim de chegar ao final do ano
ter uma demanda de pedidos e a matéria-prima está acabando, né? E aí corre com o fornecedor Para porque tentar conseguir entregar, porque os fornecedores, eles entram em recesso também, Uhum. né? Então, assim, você precisa realmente se planejar para que não falte, né? E também não sobre Sim. demais matéria-prima, Para não produto. investir e depois ter que desperdiçar. Exatamente. Então, o primeiro ano realmente um desafio foi esse, de Um conseguir. perrengue, né? Ô, Exato. Camila, aí falando, a gente está quase acabando já o assunto. Tá tão Falando gostoso. da comunidade, né? Você hoje faz parte da comunidade Omni. Sim. O que te fez participar da comunidade? O que você acredita que é mais interessante? O empreender é um pouco solitário, né, Ana Rê? Então, eu fui buscar na comunidade companheirismo, né? Eu fui buscar realmente essa parceria entre outras empreendedoras, né? Eu conheci a Vanessa, da Peita de Afeto, e ela me falou muito bem da comunidade, me falou de você. Ela falou, você tem que conhecer. E aí eu fui conhecer realmente. Então, como atualmente eu estou numa cidade pequena, eu precisava ampliar os mercados, né? Sim. Ampliar para cidades maiores e tudo mais. Então, eu fui buscar na comunidade realmente essas parcerias, né? Essas trocas entre as empreendedoras, né? Praticar realmente essas trocas e conhecimentos, né? Coisas que a gente realmente não tem e aí precisa recorrer, né? Se você pudesse hoje resumir em uma palavra a comunidade Omni para você. Troca, troca, né? Troca, parceria. Foram muitas, embora faz pouco tempo, mas eu já fiz muitas parcerias e Que parcerias muito legais. Assim, conheci muita gente legal. Que bom. Então, assim, agradeço imensamente, porque tem sido muito bacana participar da comunidade. Eu gosto muito. Ai, que bom, fico feliz em saber. Então, para finalizar, queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, deixar seu contato, quem quiser comprar os seus chás, como é que faz, né? Personalizar ou comprar já a coleção que você já tem. E te agradecer. Foi muito bom ter você aqui, muito legal, adorei. Eu que agradeço, Ana Rê, eu amei também. Bom, a Invernária ela vem para trazer momentos de autocuidado, de relaxamento, de bem-estar. Então, os chás eles trazem, né, proporcionam esses momentos. E se você quiser, a gente está no Instagram. O Instagram é Invernare Chás. E também nós temos o e-commerce, que a gente envia para todo o Brasil, invernare.com.br. Invernare com E. Que bom. Então, já sabem onde encontrar os produtos da Camila. Camila, mais uma vez, obrigada. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Vozes Omni. Até lá.